Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite nós estamos aqui diante do Senhor, nós louvamos e agradecemos a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus visite cada lar, cada família, e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os seus olhos, nós vamos curvar as nossas frontes, nós vamos falar com Deus, iniciando o nosso culto nesta noite. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez. Nós te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos, ó Pai, em nome de Jesus, como igreja de Cristo, para prestarmos um culto de louvor ao teu santo nome, Pai. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos purifique nesta noite, para que juntos possamos cultuar e exaltar o teu santo nome, Pai. Recebe diante da tua presença as nossas súplicas, as nossas orações, recebe os louvores que serão cantados aqui nesta noite, que este culto possa subir, Senhor, diante do teu trono de graça e chegar diante da presença do Senhor com aroma suave, Pai. Visita, Senhor, cada casa, cada família nesta noite, é o que nós te pedimos. Fala a cada coração, visita os nossos irmãos, ó Pai, espalhado por toda a face da terra. Fortalece, trabalha na fé de cada um deles. Alcança aqueles Senhor, que ainda não foram alcançados segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É o que nós te pedimos nesta noite, desejar agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor, que você possa louvar ao Senhor aí na sua casa com muita alegria e que juntos nós possamos exaltar o nome de Jesus. Sempre mais e mais quero louvar.
Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Amados, nesse momento nós vamos ter o nosso período de oração, que você possa estar orando por esses pedidos no decorrer da semana, e se também você tiver algum pedido, você pode deixar aí nos comentários, né, que no próximo culto, na próxima quarta-feira, nós estaremos orando pelos pedidos que chegam até nós. A Sulamita pede oração pela vida do Alencar, que é seu irmão, que Deus esteja trabalhando na vida dele, alcançando pela graça, que Deus possa estar trabalhando também na vida dela espiritual e trabalhando na vida profissional. Também, amados, quero pedir oração pela vida da nossa irmã Rosângela, né? Ela teve a perda da sua mãe nesta semana, então que os irmãos estejam orando pela vida dela, também pela vida de José Olivato, pela vida dos seus familiares, né, que são os netos que ficaram, que Deus possa estar trabalhando lá naquela família, no meio dos familiares, também pelo irmão da Rosângela, pela sua esposa, pela sua filha, que os irmãos estejam colocando essas pessoas aí diante da presença de Deus, né? Colocando a família de José Olivato, que é a Daniela, o William, também tem o Júlio, que é marido da Daniela, quais também tem os seus filhos, que Deus esteja trabalhando na vida também da Sabrina e do Igor, que Deus cuide e os guarde, e que os irmãos estejam orando para que o Espírito Santo de Deus os fortaleça. Também que nós estejamos orando pelo nosso país, pela nossa nação, né, que Deus esteja colocando a mão sobre o nosso país, cuidando da sua igreja, fortalecendo e protegendo. Esses são os pedidos que nós temos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta noite. E nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor esses pedidos, ó Pai. Nós queremos apresentar o Alencar diante do Senhor, o qual o Senhor conhece, porque sabemos que todos são criaturas do Senhor, ó Pai. Nós colocamos ele diante da Tua presença, pedindo que o Senhor, pela Tua misericórdia e Teu amor e benevolência, o alcance pela Tua graça.
que o Senhor possa, através do teu poder, o convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, levando ele ao arrependimento e confessando com a sua boca que somente Jesus é o Senhor. Que o Senhor trabalhe na vida desse jovem, ó Pai. Também te pedimos, Senhor, pela vida da Sulamita, que o Senhor trabalhe na vida espiritual da nossa irmã, que a cada dia o Senhor fortaleça, dando sabedoria e discernimento a ela, também cuidando dela no trabalho, na sua vida profissional, e o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas, conduzindo a vida da Sulamita, Pai. Também pedimos, Senhor, pela vida da Rosângela, que o Senhor coloque as tuas mãos, que o Senhor trabalhe na sua mente, no seu coração, que o Senhor a conforte nesse momento difícil, qual ela sente, Senhor, a perda de um ente querido, da sua mãe. Que o Senhor dê força e sabedoria também ao nosso irmão José Olivato para conduzir a sua casa e a sua família. Cuida também, Senhor, dos filhos desse casal, que é o William, a Daniela. Cuida do Júlio, da Sabrina, do Igor. Também cuida do irmão, da Rosângela, Senhor, também da sua esposa, da sua filha. Nós colocamos eles diante do Senhor. Que o Senhor os conforte, os console. Que o Senhor tome eles em teus braços nesse momento, Pai. Também pedimos pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país. Que o Senhor, ó Pai, possa cada dia estar trabalhando, conduzindo, ó Pai. E também pedimos pela tua igreja. Que o Senhor trabalhe, Senhor, no coração da tua igreja, trabalhe na vida da liderança da tua igreja, do povo teu. Que nesse momento o Senhor trabalhe na fé, que nós sejamos fortalecidos na nossa fé através do teu Santo Espírito, não somente a igreja local, mas a igreja espalhada por toda a face da terra, que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai. Que nesse momento onde o mundo, Senhor, está de joelhos diante dessas situações, que a tua igreja, Senhor, possa se levantar e fazer a diferença no meio da humanidade. Que a tua igreja seja sal e luz do mundo, ao que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los nesta noite, como eu já tinha anunciado no outro culto, nós vamos falar nesta noite no texto que se encontra em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9 de Efésios, onde nós vamos falar sobre a salvação que é pela graça e não pela obra, onde o texto diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. E nós te suplicamos agora sabedoria e discernimento através dela, Pai. Porque somente o Senhor pode iluminar as nossas mentes para compreender a tua palavra, Senhor, interpretá-la, Senhor, segundo as tuas verdades. E nós colocamos as nossas vidas nesse momento nas tuas mãos. Que o Senhor nos ilumine. Que o Senhor nos capacite para compreender a tua palavra segundo a tua vontade, para que possamos guardar ela nos nossos corações e colocar em prática na nossa vida. Fala, Senhor, com cada um dos nossos irmãos que nos ouve nesta noite. Visita cada casa, cada família. E assim como a minha vida, como a dos meus irmãos, eu te suplico que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Que sejamos apenas barro e o Senhor é o oleiro. Que o Senhor faça de nós, segundo a tua vontade e o teu querer, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero ler um texto, antes de nós iniciarmos aqui, porque nós vamos trabalhar paralelamente com esses dois textos, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 41 até o 46, onde diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, ou preso, e não te servirmos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, fosse a mim o que deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, talvez
para nós entrarmos. Esta é uma briga que já vem de muito tempo, e com o passar do tempo, muitos cristãos, há uma divergência. No 5º século, nós temos já uma discussão muito ardente entre Agostinho e Pelágio. Também em 1500 nós tivemos entre então o reformador, conhecido como Martinho Lutero, e também Erasmo de Roterdã. Logo pouco mais, 1500 e alguma coisa, se torna uma briga entre Armínio e Calvino. E também depois no Concílio de Holanda, no país da Holanda, nos anos de 1700, novamente isso, e continua. Porém, a Igreja de Cristo, sempre fundamentada desde lá de trás, assim como pelos reformadores, pelos puritanos, e dentro da fé a qual nós cremos, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Então, amados, eu quero entrar para falar um pouco disto nesta noite, sobre esta questão da salvação através da graça. Para que nós possamos entender este começo tão discutido, não vou entrar em questões aqui, tá? Calvinistas e arminianas, vou ser bem sucinto no assunto quanto obra e graça. Amados, quando esse texto aqui, se vocês puderem depois melhor estudá-los no grego, você vai entender que a palavra graça e fé, ela vem na pronúncia feminina, e o que vem aqui, isso, ele é indefinido, ele serve então para demonstrar que ele está falando tanto de graça quanto de fé. Ou seja, a graça e a fé provém de Deus e não é do homem. Mas aí talvez você diga, mas pastor, o Senhor mesmo acabou de ler aquele texto a qual Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, que Jesus disse: aqueles que não deram roupa para os que tiveram frio, não deu comida para os que tivessem fome, não visitou os que estavam enfermos, nem na cadeia, e esses então irão para o inferno. Então não parece que Jesus está falando que a salvação vem pelas obras? Porém, amados, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero trazer aqui alguns resultados. Amados, quando nós falamos de salvação, a causa da salvação é graça. Quando nós falamos sobre isso, então, a causa da salvação é graça. Porém, o resultado da salvação é obras. Não existe salvação sem obras. O que Jesus está pensando lá no juízo final, intercalando aqui com o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, é que depois de Cristo ter alcançado alguém pela graça, o fruto, o resultado da graça é boas obras. O texto não fala sobre isso. Dá uma olhadinha no versículo 10 e vocês vão entender. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o resultado da salvação, amados, é obra. O que Jesus está pensando lá é demonstrando que as pessoas que viveram aqui na terra, a justificativa delas é que elas estão indo pelo inferno, que demonstra que nelas não tinham, então, o fruto que a graça dá, que é as boas obras, o pecado de omissão. Eles não fizeram o que eram para ser feito. Aquele que é alcançado pela graça, ele tem que ser feitura de Deus, ele tem que ser criado em Cristo Jesus para as boas obras. Essa é a finalidade da graça. É claro que nós precisamos entender que nós éramos inimigos de Deus.
que Deus nos amou primeiro, que nós não somos salvos pelo que fazemos para Cristo, nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Nós não somos salvos porque amamos a Cristo, nós somos salvos porque Cristo nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a salvação não é uma medalha de honra ou mérito. Você faz algo e depois você recebe como recompensa a salvação. Não. E por que eu trouxe isto nesta noite? Porque este tema, amados, tem levado muitas pessoas a terem, vamos dizer, colapsos na sua vida espiritual. Porque as pessoas vivem correndo atrás de fazer algo para que possam se achegar cada vez mais a Deus. O que nós precisamos entender, amados, que as nossas obras não nos aproximam de Deus. As nossas obras refletem a aproximação de Deus na nossa vida. As nossas obras refletem a nossa intimidade com Deus, a qual tivemos depois de ser alcançados pela graça. Então, quando Jesus está citando lá no juízo final, na sua vinda, sobre a questão dessas obras, aí você pode dizer, mas pastor, mas tem muita gente que faz isso. Sim, mas Jesus disse que o que faz a mão direita, a esquerda não fique sabendo. Hoje as pessoas fazem, e como sempre foi nos tempos, as pessoas fazem obras para que as pessoas reconheçam o que elas fazem. E esta obra a qual Jesus está se referindo lá do juízo final, ele está se referindo, é aquela que a mão direita e a esquerda não faz. É aquele que nós fazemos por amor, como eu disse no domingo passado, e não pela obrigação. Nós ajudamos o necessitado, nós damos roupa para quem está nu, nós damos comida para quem tem fome, visitamos aqueles que estão na cadeia, visitamos aqueles que estão enfermos, não para que recebamos uma medalha de honra ao mérito, nem para que recebamos o nosso reconhecimento em redes e mídias sociais. Nós fazemos isso ocultamente, sem que ninguém fique sabendo, mas para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Nós somos alcançados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o resultado da graça, amados. Nós não somos salvos pelas obras. Quando vocês podem conferir claramente lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 14, se eu não me engano, aonde fala que os livros serão abertos. E diz que cada um será julgado e dará os seus mortos e serão julgados pelas obras. Porém, o livro da vida será aberto. Então, somente aqueles o qual o nome foi encontrado no livro da vida, esse receberá então a vida eterna. Então, amados, nós somos salvos através de Cristo. Não há outro método de salvação. E muitas vezes, amados, essa confusão que é colocado na vida das pessoas, levam as pessoas a serem escravos, quando Cristo veio para trazer libertação. Ou seja, amados, nós não trabalhamos para sermos salvos, nós trabalhamos porque fomos salvos. Olha uma diferença muito grande quanto a isso. Dentro da teologia é chamado de monergismo e sigernismo, porque são duas coisas, a um contrário da outra, aonde diz que o monergismo diz que não há trabalho nenhum do homem na salvação, trabalho é único e exclusivo de Deus, enquanto o outro vai dizer que o homem tem uma parte e um trabalho na sua salvação. E quando nós não entendemos isso, a todo instante nós ficamos trabalhando para que possamos alcançar a Deus. E nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça. E o dono da graça é Jesus Cristo. E Ele amou nós ainda sendo pecadores. Então, amados, o que nós entendemos com isso?
Nós precisamos quebrar esses paradigmas das nossas vidas, entender que as nossas obras não nos podem levar para o céu, mas as nossas obras têm que ser resultado de quem já tem o nome escrito no céu. É muito diferente esses dois caminhos, porque senão nós tropeçamos. Porque, amados, pelas nossas obras sempre vamos fraquejar. Mas quando nós somos salvos e entendemos a nossa insuficiência, entendemos a nossa miséria, entendemos então que somos incapazes de alcançar a salvação, então só nos resta uma única coisa: se prostrar aos pés de Cristo, se humilhar diante dele, confessar a ele os nossos pecados, se necessário, levantar um clamor, derrubar todas as nossas lágrimas, esgotar as nossas forças aos pés de Jesus e clamar a ele, que ele tenha misericórdia, benevolência, e haja com bondade na nossa vida e que nos alcance pela graça. Então, é isto que nós precisamos entender. E talvez você esteja aí e possa perguntar assim, falou: pastor, mas por que Deus alcança uns e Deus não alcança outros? Eu vou dizer a você, como tem todos respondidos através dos séculos. Não sei. Isso é soberania de Deus. É que o homem quer entender a soberania de Deus. É que o homem quer colocar dentro da soberania de Deus a humanidade. E é difícil nós entendermos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Deus diz que ele endureceu o coração de Faraó. Se você pode ver isso lá em Romanos, você pode ver isso lá na história, quando o povo está saindo do Egito. Deus diz que ele endureceu o coração de Faraó para a sua glória. Amados, quando você estuda a história daquele povo do Egito, e se você entender um pouco, é claro que você vai ter que fazer algumas alegorias no seu coração, mas você entender, Moisés foi criado como irmão de Faraó, que herda o trono do seu pai quando Moisés volta, depois de 40 anos. Se você ler a história, que talvez você não consiga ver na Bíblia, mas de dentro do conceito do judaico, do conceito hebreu, diz que Moisés foi guerreiro, capitão do exército, junto com o seu irmão em guerra. Eram parceiros, tinham uma ótima relação. Por esse motivo que Moisés volta e Faraó o recebe. Faraó era considerado um deus na terra. Qualquer homem que chegasse lá, eu quero falar com o Faraó, ele não seria recebido. E se você olhasse para esse contexto, provavelmente, se Moisés voltasse lá e fizesse algum pedido a Faraó, ele concederia, porque ele recebe Faraó. Mas quando você olha dentro desse contexto, Deus endureceu o coração e ele não dá ouvidos ao que Deus está falando, porque Deus não queria que ele ouvisse. Quando você olha para o livro de Isaías, é o ministério mais frustrado que tem de toda a Bíblia. Diz que Isaías pregou por todos aqueles anos, andou nu no meio do povo e ninguém se converteu. Aí você pega Jonas, que vai para Nínive, a cidade mais cruel, e Jonas não quer ir para Nínive, e Deus faz que ele vá para Nínive, e diz que Jonas prega e toda a cidade se arrependeu. Então, amados, quando nós olhamos para isso, nós precisamos aprender essas duas questões. Obra e salvação caminham junto, mas que a salvação é fruto da graça, e a obra é resultado da salvação. São duas coisas que caminham juntos, uma não entra em conflito com a outra.
Porém, precisamos entender que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. E a graça é por Cristo, somente através de Cristo. Ele é o dono da graça. Quem tem que conceder é Ele, e não pelo nosso mérito, porque o mérito é todo de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que entregou a vida, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que se fez homem por amor a nós. Então, amados, nós precisamos trazer nos nossos corações isto, que tem trazido muita perturbação ao coração de muitas pessoas. E há muita confusão e muitas pessoas se perdendo pelo caminho por causa desta colocação. Você vai falar com as pessoas e muitas pessoas entendem, mas eu sou bom, pastor. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo fulano, eu ajudo tal instituição, eu faço isso, eu faço aquilo. E tenho Deus no meu coração. Amados, a palavra de Deus é clara em dizer: se nós somos alcançados pela graça, somos feituras de Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Quais são as boas obras? Cristo está citando lá no juízo final. Ele está dizendo, é cuidar do seu próximo, é visitar os bandidos, olha só, é ir até os enfermos. Talvez esse texto sobre questão de enfermos não fosse tão relevante como para os nossos dias. A igreja de Cristo, amados, foi chamado para estar trabalhando no meio dessa enfermidade, dos dias de hoje. E muitas vezes nós fechamos a porta para quem está doente ou para quem está infectado. Aí talvez você diga assim, pastor, mas o senhor está louco. Não, não estou louco. Como eu tive visitando pessoas que estão contaminadas. Não tenho problema nenhum, e se alguém estiver doente, esse é o dever da igreja, amados. Este é o meu e o seu dever, nós somos chamados para as boas obras. E constitui nessas boas obras visitar os enfermos, e não está dizendo que tipo de enfermidade. Jesus andou com os leprosos, que é uma doença contagiosa como a lepra, onde as pessoas tinham que ficar distante, fora da cidade. Jesus sentava e comia com eles, Jesus tocava sobre a vida deles. Os apóstolos estavam com eles, comiam com eles, oravam com eles, e eles eram curados. Jesus senta com aquela mulher no poço de Samaria, o poço de Jacó, uma mulher que tinha que ir ao meio-dia, porque ela era considerada uma mulher impura, na sua própria sociedade, qual era o samaritano. Você imagine no meio dos judeus. E Jesus chama aquela mulher para conversar com ela, e quando os seus discípulos vêm, ficam admirados por causa disso. E aquela mulher então foi alcançada pela graça, pelo dono da graça. Quando nós olhamos para isso, amados, nós precisamos chegar ao ladrão da cruz. Ele não fez nada para ser salvo e foi alcançado pela graça. Ele passou uma vida toda de pecado. Mas ele, diante do Evangelho, coração quebrantado, nós precisamos apenas pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, que se considera de todos o pior de todos os pecadores, pela sua própria boca, sanguinário, perseguidor da igreja, assassino, lutava contra a igreja de Cristo. Deus largou ele cego, derrubou ele com o rosto em terra, a caminho de Damasco. Paulo relutou contra isso, porque Deus fala para ele, Paulo, tu verás o quanto é duro recalcitrar, lutar contra Deus. Mas ele foi quebrantado, ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Soberana a graça de Deus. Quando nós vamos para o Salmo, diz que quando ele estava informe, dentro do ventre da sua mãe, antes dos seus ossos serem formados em forma de embrião, Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida.
Quando nós iniciamos o texto aqui de Efésios, amados, a partir do versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, amados, ainda que muitos não concordem, a Bíblia está recheada de dizer que nós somos salvos pela graça e fomos salvos para a glória e louvor de Deus. Essa é a exclusividade de Deus. As boas obras apenas é o reflexo da salvação. As boas obras não é o motivo da salvação. Mas aquele que é salvo tem que ter boa obra. Por isso, amados, nós precisamos olhar isto na nossa vida. Nós precisamos entender isso na nossa vida. A obra não é uma obrigação. Como eu disse no culto passado, que vai dando continuidade, a nossa vida não tem que ser por servidão a Deus por obrigação, e sim por amor. As nossas obras não têm que ser feitas por obrigação para que as pessoas vejam o que estamos fazendo. As nossas obras têm que ser fruto da nossa salvação, para que a luz de Cristo brilhe, para que o nome de Cristo seja glorificado através das boas obras, a qual fomos feitos em Cristo Jesus para essas boas obras. As boas obras, amados, é fruto da salvação. Todo aquele que é salvo em Cristo tem que ter na sua vida essas boas obras. Por isso Jesus está pensando lá então, no juízo final, a questão do pecado de omissão. Olha, isto é prova que vocês não são salvos. Isto é prova que vocês não foram alcançados pela graça. Isto é prova que meu nome não foi anunciado verdadeiramente pela boca de vocês. O que vocês faziam eram obras mortas, eram só da boca para fora. E é por isso que eu estou separando, porque vocês não fizeram para nenhum desses, vocês fizeram para si mesmos, vocês fizeram para receber aplausos, vocês fizeram para ser reconhecido. Por isso, apartai-vos de mim, receba o que está separado para vocês desde a fundação do mundo, o inferno. Porém, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, esses então agiram como bons samaritanos. Não importa quem era, não conhecia quem estava caído no meio do caminho, mas entendeu que era um necessitado, e o que ele precisava naquele momento era de ser cuidado das suas feridas, assim ele fez. Ele precisava de um lugar para dormir, ele levou uma hospedaria. Ele precisava que continuasse cuidando dele, ele pagou para que o fizesse, e disse ainda para o dono da hospedagem: olha, faça tudo quanto for necessário, e tenha uma quantia em dinheiro, e se não for suficiente, na volta eu passarei e restituirei o que faltará. Porém, cuide dele. Jesus está dizendo no sentido que quando aquele homem voltasse, aquele homem não estaria mais ali, naquela hospedaria. Talvez ele nunca mais encontrasse aquele homem na sua vida, nem soubesse quem aquele homem era, nem a sua linhagem, nem a sua família, nem a sua cidade, porque talvez aquele homem estivesse inconsciente. Mas assim ele o fez. Isto é resultado da salvação, é fazermos o que é necessário para quem está do nosso lado, sem olhar para quem é. E muitas hoje, amados, considerado boas obras, é fazer para quem nós queremos fazer, ajudar quem nós decidimos ajudar. Isso não é boa obra. Boa obra, amados, é fazer pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, a qual a graça produz em nós, esse amor incondicional de Cristo que habita em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Quando nós passamos a fazer para o nosso inimigo, isso é boa obra. Quando passamos a interceder por quem nos persegue, quando passamos a amar quem nos odeia, quando amamos aqueles que todos os dias tentam nos destruir, e fazemos isso para que Cristo seja glorificado. Foi por isso que desde a fundação do mundo Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para a sua glória e não para a nossa.
Por isso, então, que dá continuidade do texto, para que ninguém se glorie dela. Porque a salvação não é nossa, a salvação vem por Deus, pela vontade de Deus, pela graça de Deus, pela sua soberania e poder. E nós somos salvos não para a nossa glória, nem para o nosso louvor, nós somos salvos para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. E para isso fomos salvos, para realizar boas obras, e essas boas obras, então, refletir a glória de Cristo à humanidade. Esta é a diferença, amados, que eu e você possamos guardar isso dentro dos nossos corações e ter isto muito bem definido dentro de nós, porque isso são princípios e valores bíblicos e verdades a qual nós precisamos guardar nos nossos corações. O homem é salvo pela graça, unicamente e exclusivamente por Cristo Jesus. Então, cabe ao homem moral e racional fazer o quê? Se humilhar, se prostrar, clamar ao Senhor e pedir incansavelmente. Bater, bater e a porta se abrirá. Buscar a Cristo, clamar em alta voz, orar e buscar para que o Senhor possa tocar na nossa vida. Porque tudo, amados, nós dependemos dele. Porque nós somos pobres e miseráveis, como está lá em Apocalipse. Mas o nosso Senhor, ele é rico, poderoso, forte, imortal, eterno, santo, justo e perfeito. Ele é o dono da graça. Então, a mim e a você, amados, precisamos nos prostrar diante de Cristo, porque a salvação é somente por Cristo, não depende das nossas obras e nem das nossas atitudes, mas depende da ação sobrenatural de Deus, que convence o homem através da sua graça, quando é apresentado a nós o Evangelho. Então, para encerrar esse assunto, a boa obra se inicia em uma primícia, pregação da palavra de Deus. Por isso Jesus fala lá no finalzinho de Mateus, dizendo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as, discipulando-as e as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, amados, a boa obra se inicia na pregação do Evangelho. Se eu e você fomos alcançados pela graça, se eu e você precisamos mostrar o resultado da salvação, se inicia na pregação do Evangelho. Porque se nós não pregamos o Evangelho, se nós não dizemos como o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, nós precisamos rever o conceito da graça de Cristo Jesus sobre a nossa vida e rever o conceito sobre o resultado da salvação. Mas que você possa guardar no seu coração esta palavra. Quando falamos da causa da salvação, é graça. Quando falamos do resultado da salvação, é obra. Isto fique muito bem definido no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os livre, que Deus os guarde, que dê uma semana debaixo do teu amor, da tua benevolência, que Deus os conduza nos seus santos caminhos e que a cada dia Deus possa trabalhar no coração de cada um de vocês, levando a cada um de vocês, assim como a minha vida, o desejo de nós se achegarmos mais a Deus no conhecimento da tua palavra. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, Senhor, mais uma vez nesta noite. Louvado e santo seja o teu nome, ó Pai, pelo teu grande amor que tiveste por nós. Muito obrigado, Senhor, por nos demonstrar esse tão grande amor. Por demonstrar, Senhor, que nós éramos inimigos do Senhor, que éramos destinados, Senhor, ao inferno, mas que o Senhor nos amou. E que por esse tão grande amor, esse infinito amor,
Tu se fizeste homem por causa de nós. Tu fizeste, Senhor, a obra mais linda e mais perfeita que já houve aqui nesta terra. Sendo Deus, se fez homem por nós e deu a vida lá na cruz do Calvário. Louvado e santo seja o teu nome por isso, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos amado, sendo ainda nós pecadores. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te agradecemos e te bendizemos. Nos despede agora debaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Dá uma noite guardada e protegida pelas tuas potentes mãos e uma semana guiada pelo poder do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, um ótimo resto de semana. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, para que na próxima quarta nós possamos estar intercedendo e orando por você. Deus abençoe, uma boa noite. Mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Calvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu